Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês, ou antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta já direto ao ponto. Quantas pessoas você encontrou na rua, no salão ou até mesmo os clientes no seu consultório e eles perguntaram se você fazia aplicação de Ozempic, Mounjaro, a canetinha mágica, Tirzepatida, como alguns clientes já conhecem? E quantos você acha que você perdeu por não fazer o uso dessa medicação? O meu nome é Giovana Cervellini, eu sou biomédica esteta e hoje eu vou trazer esse super tema que está super em alta, já que nossos pacientes, nossos amigos, nossos familiares estão aí desesperados para emagrecer e buscando, obviamente, soluções milagrosas, daquelas que eles não precisam ir para academia, não precisam cuidar da alimentação, não precisam fazer nada, só recebem uma dosezinha de medicação e pronto, a mágica acontece. Você vai ver aqui comigo nesse vídeo que não é bem por aí e nós vamos entender também qual é a normativa, as resoluções dos conselhos da área da saúde estética. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre esse tema. Ah, e já sabe, né? Se você quer acompanhar todo o meu conteúdo que é voltado para profissionais da área da saúde estética, com foco em procedimentos estéticos e injetáveis, já se inscreve no meu canal que toda semana eu vou passar por aqui trazendo um novo tema, uma nova informação, um novo ativo ou um novo procedimento. Por que não? Então, me acompanhe. A dúvida, né? Por que o Conselho de Biomedicina, Conselho de Farmácia, Conselho de Enfermagem não autorizou nós, profissionais da área da saúde estética, trabalharmos com essa substância? Bem, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a tirzepatida, que é a substância que faz parte ali do Mounjaro, o ativo do Mounjaro, ele é uma classificação de controle de doenças sistêmicas, como a obesidade ou então um bloqueador do GLP-1, que é um tratamento para quem tem diabetes tipo 2. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender quanto a essa medicação. Apesar de sim, ele ter aí efeitos metabólicos consideráveis, termos muito artigos científicos, a gente sabe que essa medicação impacta diretamente na vida do nosso paciente e nós, como profissionais da área da saúde e estética, especificamente, nós não temos a permissão para fazer o uso dessa medicação, desse fármaco em nossos clientes. Isso porque essa medicação, ela vai causar uma supressão drástica no sistema nervoso central e com isso, essa medicação vai trazer um atraso gástrico. E aí, gente, um detalhe muito importante. Quando a gente tem todo esse processo de emagrecimento muito rápido, esse bloqueio do sistema nervoso central, entre outros fatores que acontecem com o uso dessa substância, nós vamos ter, obviamente, uma sarcopenia, ou seja, perda de massa magra. E aí, nós, como profissionais da área da estética, nós queremos o quê? Preservar essa massa magra. Nós queremos tratar ou prevenir uma flacidez. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter outras alterações, outros impactos desses fármacos, nós precisamos entender que realmente foge da nossa alçada. Por isso, gente, se você conhece um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro que de repente está trabalhando com essas substâncias, ou até mesmo os laboratórios que acabam muitas das vezes oferecendo para os profissionais da área a compra desse material, tem que ter um cuidado muito grande porque ele é restrito ao uso médico. Precisa da prescrição médica individualizada, precisa passar por uma avaliação, por controle de exames, enfim. Eu acho que nós, como profissionais conscientes e responsáveis, né, que preservam o nosso registro, seguem as diretrizes dos nossos conselhos, não temos por que ultrapassar os nossos limites. Então nós, como profissionais conservadores, também precisamos executar o nosso papel de profissionais conservadores e, mais do que isso, reforçar o nosso posicionamento perante os nossos conselhos, perante os nossos registros, perante, toda a normativa sanitária que a gente tem perante a Anvisa e trazer uma realidade que pode sim ser uma excelente alternativa a pacientes que não busquem apenas esse emagrecimento rápido. E aí, a gente passa a entender que nós temos um oceano azul dentro da área da estética. Quando a gente pensa em emagrecimento, nós pensando apenas em Ozempic, que inclusive traz também aquele bordão de rosto de Ozempic, que é por conta desse emagrecimento rápido, dessa flacidez de face, flacidez da pele de uma forma geral, nós conseguimos preservar tudo isso. Então, a gente vai
contra o fluxo do mercado, contra o fluxo do que a gente tem com essa medicação. Então a gente consegue sim trazer um programa metabólico através dos injetáveis, a gente consegue trazer uma redução de gordura localizada, uma redução de gordura sistêmica, associado ainda a uma redução de compulsão alimentar, há uma saciedade maior que o nosso cliente precisa, que o nosso cliente busca. E tudo isso, obviamente, a gente vai identificar ao longo da nossa avaliação e anamnese. Então, aquele cliente, aquele amigo, aquele parente que pergunta se você faz a aplicação do Mounjaro, Ozempic, você não vai simplesmente falar que você não faz, mas você pode falar que você faz algo muito melhor. Que você vai trazer um tratamento que não vai apenas focar no emagrecimento, mas que você vai trazer um tratamento que vai trazer uma preservação da massa magra, uma redução de gordura considerável, que não vai te trazer um dismorfismo corporal, que é quando a pessoa que faz uso do Ozempic, principalmente, gente, se olha no espelho e não reconhece o que ela tá vendo. Então, existem vários distúrbios, inclusive, por essas medicações afetarem diretamente o sistema nervoso central. Nós temos aí vários artigos científicos falando justamente sobre esse dismorfismo, sobre outras questões, a queda do cabelo, essa flacidez acentuada tanto de corpo quanto de face, enfim, são vários os temas. Então, você como profissional da área da saúde pode trazer recursos que vão trazer os benefícios de um emagrecimento equilibrado, um emagrecimento dentro daquela realidade corporal e ainda preservação de massa magra, um controle da compulsão alimentar, uma melhora na qualidade do sono, sem ter nenhum tipo de risco de uma acne, uma alopécia, que é quando a gente tem uma queda de cabelo acentuada, sem ter risco de ter uma flacidez de pele que nós, mulheres, tememos, né? Até porque dependendo da região, além de flacidez, vai vir ali um aspecto de celulite. Enfim, gente, então são muitas as possibilidades de tratamento. E aqui eu vou trazer para vocês quais são os nossos ativos-chave para poder trazer um resultado de sucesso sem fazer o uso dessas canetinhas que não são tão milagrosas assim. Uma das soluções que a gente traz para a nossa realidade dos procedimentos injetáveis é a associação do picolinato de cromo com o inositol. Ele é conhecido dentro da nossa área como se ele fosse um freio de mão do doce. Ou seja, a gente vai ter um super controle, uma super modulação à sensibilidade da insulina e ainda uma redução super drástica da compulsão pelos carboidratos. É óbvio que, além de tudo, esses ativos, eles têm um respaldo científico super importante, então a gente tem aí longo período de uso, longo período de estudos dentro da área, comprovando todos esses benefícios. Aqui, a gente tem nessa associação uma redução dos picos glicêmicos, nós temos também uma diminuição na ansiedade alimentar. E quando a gente associa o picolinato de cromo ao inositol, aos nossos procedimentos estéticos, que eu vou continuar falando aqui na sequência desse vídeo, nós temos uma super potencialização nos protocolos que tem objetivo redução de gordura e, mais do que isso, redução do inchaço, redução do edema. Então, esses são apenas dois dos ativos que a gente trabalha em praticamente todos os nossos procedimentos injetáveis. Lembrando que quando a gente traz para essa realidade de procedimentos injetáveis, aqui, todos esses ativos que eu estou falando para vocês, nós vamos fazer o uso de forma intramuscular em técnicas específicas, com intervalos específicos e também associações específicas, tá, gente? Então, a gente tem várias possibilidades de associação, inclusive o próprio inositol, a gente tem associado a B12, que é uma vitamina essencial para o nosso organismo funcionar bem. Nós fazemos controle muitas vezes com a B12 e outros elementos associados para otimizar todo e qualquer procedimento de redução de gordura localizada. Na sequência, a gente pode pensar em outros tipos de associação. Por exemplo, a L-carnitina, quando a gente faz a aplicação dela via intramuscular, associado a ativos lipotrópicos, por exemplo, como a colina, a metionina, a gente vai melhorar a performance do paciente que treina. Aquele paciente que não treina deixa de ter resultado? Não, a gente sempre consegue bons resultados.
Porém, é óbvio que um organismo que vai para academia, que tem hábitos de vida saudáveis, ele vai ter um resultado superior, um resultado mais satisfatório, porque aquele corpo precisa de mais energia. Então, com essa associação, nós vamos deixar mais energia disponível para esse organismo e quanto mais energia ele consumir, melhores vão ser os resultados alcançados, obviamente. Agora, quando a gente pensa, num processo de emagrecimento, o que é natural acontecer? A perda da massa magra. Então, nós precisamos entrar com a prevenção da sarcopenia. E de que forma? Quais ativos que a gente traz nessa associação? Então, a gente traz o HMB, também preserva a massa magra, associado ao BCA, vai blindar a massa magra, principalmente se esse cliente entrar num processo de déficit calórico, se ele for fazer o procedimento injetável, for fazer uma atividade física de alta intensidade e ainda for fazer um controle alimentar. Então, tudo isso vão ser opções de tratamento que vão trazer um resultado sólido, um resultado consistente e que nós vamos também fazendo uma escalada. Gradativamente a gente vai subindo um degrau, vai subindo um pouquinho mais na montanha do emagrecimento para que a gente consiga manter esses resultados. E mais do que isso, não seja aquele efeito de que parei o tratamento, eu volto a estaca zero. Ou eu vou ter um efeito rebote, tudo que eu perdi eu vou ganhar e vou ganhar em dobro, que muitas vezes é o que acontece e que muitos estudos já surgiram mostrando justamente essa possibilidade pós-uso das canetas emagrecedoras. Então vejam, a gente oferece um resultado de sucesso, um resultado controlado, um resultado previsível e, obviamente, uma segurança que com outros meios de emagrecimento a gente não tem. E um detalhe, gente, mais importante de tudo, a partir do momento que você começa a trazer essas associações, você entrega um resultado não só satisfatório, mas você trabalha dentro da legalidade da sua profissão. Então, você se posiciona como um profissional ético, um profissional correto, que segue as resoluções e que aceita o que o seu conselho de classe está trazendo. Então, você não se coloca em risco. Você traz justamente tudo que a tua profissão pode, com segurança, tanto para você quanto também para o seu cliente. Bem, e de uma forma geral, qual seria a lucratividade? Como seria a venda desses procedimentos? De que forma a gente trabalha um planejamento de tratamento? Bem, todo profissional precisa ter em mente que sessões isoladas ou avulsas são muito mais difíceis de alcançarem resultados sólidos. Então, existem os profissionais que fazem a venda dos procedimentos, das sessões de forma isolada, de formas avulsa, e de uma forma geral, o valor dos procedimentos gira em torno de R$150. Óbvio, gente, é uma média, tá? Agora, quando você pensa num programa de tratamento com 8 a 10 sessões, vejam só, vocês podem programar sessões semanais com objetivos diferentes, com entrega de ativos diferentes, para que de fato você otimize aquele metabolismo daquele cliente, fazendo essa associação desses ativos que a gente conversou até aqui. Normalmente, num programa de tratamento, você entrega um resultado de sucesso com essas 10 sessões e o valor cobrado gira em torno de R$1.500, R$1.700, dependendo da proposta do tratamento que você vai fazer para o seu cliente. Agora, a gente pode dar um salto ainda maior. Nós podemos pegar todo esse planejamento metabólico que a gente faz e a gente pode fazer associações, por exemplo, com uma subcisão, dependendo do objetivo do cliente, com uma intradermoterapia localizada, associando técnicas de intramusculares com intradermoterapia, subcisão, o que for necessário para atender de fato a queixa daquele cliente, e aí você entrega um programa de tratamento high ticket, em que você vai entregar todos ou vários ativos de forma associada, de forma combinada, em diferentes tipos de tecido e com isso vai otimizar os resultados dos seus tratamentos. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, um oceano azul de possibilidades. Agora, qual que é o grande diferencial? Aqui eu falei de 5, 6 ativos específicos, porém a gente tem várias outras possibilidades, várias outras combinações que são planejadas, que são entregues de diferentes formas, conforme o objetivo do tratamento do seu cliente, conforme a queixa principal do seu cliente. Eu aqui nem entrei na cafeína, no magnésio, no complexo B. Gente, de fato, são várias as possibilidades.
Então não basta saber apenas os nomes dos ativos e rapidamente, superficialmente, o que eles fazem. Vocês precisam entender sobre técnica, ativo, tecido-alvo, fisiologia, combinações desses ativos, concentrações, enfim, gente, é bastante informação, é bastante conteúdo para que a gente consiga estruturar esse planejamento, esse tratamento high ticket, para que você consiga entregar resultados de sucesso e para que você pare de dizer que você não aplica o Ozempic e deixa aquele cliente simplesmente embora. Não, traz esse cliente para perto, traz essa realidade, vem, fala que você entrega um bom resultado, um resultado de excelência, sem os riscos do uso das canetas, estando respaldado perante as normativas da sua profissão. Então eu não poderia simplesmente vir aqui falar desse oceano azul, esse mar de possibilidades e simplesmente não dar um caminho para vocês. Pode até ser que você já trabalhe com os injetáveis e tá tudo certo. Segue nesse caminho que, olha, é sucesso. Agora, se você não trabalha com nada de injetável, ou até trabalha uma toxina, um bioestimulador, mas quer passar a ver o seu cliente como um todo, entendendo de fato quais são as possibilidades, até porque eu falo, aquele cliente que vem num primeiro momento buscando toxina botulínica, normalmente é um cliente que vem relatando que o sono dele não tá legal, que ele tá com uma certa ansiedade, que ele tá com uma certa compulsão, que ele não tem se aguentado, né, pra não comer doce. Então, gente, se você ainda não trabalha com essas técnicas de intradermoterapia, intramusculares, ou não trabalha com nada de injetáveis na área da estética e quer começar a entender desse mercado, eu preciso fazer o convite para pós-graduação de procedimentos injetáveis com ênfase em estética avançada. Você vai ter de 6 meses a 1 ano de aprendizado profundo sobre todas as técnicas injetáveis, desde essas que eu falei aqui, até as técnicas avançadas. Então você vai aprender intramuscular, os ativos, as possibilidades, intradermoterapia facial, corporal, capilar, ativos, farmacologia. Gente, simplesmente tudo, além de secagem de microvasos, bioestimuladores, preenchedores, toxina botulínica. É muita coisa. Se você quer aprender e quer começar a atuar nesse mercado da estética, eu vou deixar aqui abaixo link com todas as informações. Também já me segue lá no Instagram, lá eu compartilho bastante conteúdo. A minha clínica é voltada 100% aos procedimentos injetáveis e todos os dias eu compartilho alguma informação, alguma novidade, algum tema relacionado a essa área. E você já sabe, se você não quiser perder o meu próximo vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber sempre que eu postar conteúdo por aqui. Lembrando que o foco é em injetáveis na área da estética. Ah, e aproveite, já curte esse vídeo, compartilha com os colegas de profissão para que nós possamos fazer um mercado da estética cada vez mais forte, mais baseado em evidência científica e mais do que isso, que nós possamos juntos conscientizar cada vez mais os nossos clientes que não é só a canetinha milagrosa que funciona. Então, te espero no próximo vídeo. Até!